Olá, gente, tudo bem? Hoje a tia Val vai contar mais uma história que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Hoje a tia Val vai contar a história de um profeta chamado Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus. Agora você pode perguntar, tia Val, o que é profeta? Profeta é aquele que leva a mensagem da Palavra de Deus. Aquilo que Deus manda ele falar, ele fala. Isso significa ser profeta. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos. É um livro bem pequeno, mas que nos conta uma história maravilhosa. Jonas, como profeta de Deus, um certo dia Deus mandou que Jonas fosse até uma cidade chamada Nínive e que pregasse lá que em 40 dias aquela cidade iria ser destruída. Se eles não se convertessem, se eles não mudassem as suas atitudes, aquela cidade em 40 dias ela seria destruída. Deus mandou Jonas ir a Nínive. Jonas conhecendo aquele povo, conhecendo o povo de Nínive e vendo que eles poderiam, se arrepender e Deus poderia mudar a situação, Deus poderia mudar a situação e o que ele havia falado naquela cidade, Jonas temeu ir lá em Nínive. Então ele descendo a Jope, ele ao invés de pegar um barco para Nínive, sabe o que Jonas fez? Pegou um barco para Tarsis. Ele mudou a direção. Deus mandou ele ir para uma cidade e ele foi para outra cidade. Ele não quis obedecer ao mandado do Senhor naquele momento. Então, ele foi em direção a Tarsis. No meio da viagem, a Bíblia nos diz que veio ali para aquele barco uma tempestade muito grande. Jonas, que é Jonas, tá? Jonas ali entrou naquele barco e durante aquela embarcação, durante aquele percurso, aquela viagem, aconteceu, Deus mandou um vento muito forte, uma tempestade. E aí os marinheiros começaram a tirar as coisas do barco, para o barco ficar mais leve, começaram a jogar os seus pertences, seus despojos, mas nada da tempestade passar, nada de melhorar a situação e entrando água para o barco, eles tirando a água do barco. E aí eles temeram que iam morrer. Cada um começou a clamar ao seu Deus. Cada um começou a pedir socorro ao seu Deus e a clamar. E de repente perceberam um homem que estava lá no porão deitado, dormia um profundo sono. E um deles chamaram Jonas, despertaram o homem, por que estás a dormir? Você não está vendo essa tempestade? Nós vamos todos morrer, vamos todos perecer, e você dorme aí tranquilamente? Jonas percebendo, acordando e percebendo que tudo o que estava acontecendo era por causa dele, porque ele havia desobedecido a Deus. Deus mandou que ele fosse para a cidade de Nínive e ele estava em outra direção, fugindo do mandado do Senhor, fugindo da vontade de Deus. E ele acabou confessando ali o seu pecado aos marinheiros, que ele estava se escondendo de Deus, estava fugindo. Por isso estava acontecendo tudo isso para com aquela embarcação. E os marinheiros temeram. Jonas falou que podiam jogar ele no mar, que era por conta dele tudo aquilo. Mas eles temeram ao Deus de Jonas. Eles temeram e não jogaram Jonas e tentaram ali de todas as formas melhorar aquela situação, aquela tempestade. Mas quanto mais eles faziam, mais a tempestade aumentava, mais o barco se enchia de água. E aí foram o jeito, eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. Jonas foi lançado no mar e a Bíblia nos diz, no livro de Jonas, que Deus preparou ali um grande peixe. Quando Jonas caiu, eles jogaram Jonas, ele caiu no mar, Deus preparou ali um grande peixe que engoliu Jonas.
ali no meio daquele mar. E ali Jonas passou no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. Gente, eu fico imaginando o quanto Jonas sofreu. Se imagine, feche os seus olhos aí por um minutinho e se imagine você dentro de um ventre de um peixe. Eu acho que o cheiro era muito forte. E aquela água sempre, toda vez que o peixe abria a sua boca para engolir água, era como se fosse ondas ali, sufocando Jonas. E a umidade também durante 3 dias, com certeza. E o enjoo, né? Como se fosse toda vez que o peixe caminhava, nadava, tinha um enjoo. Imagino que ele sofreu muitíssimo. Mas quando foi no terceiro dia, Jonas, ele se lembrou de Deus. Jonas, ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus, de ter mudado a sua direção, porque Deus havia mandado ele ir lá para a cidade e ele desobedeceu e foi para um outro lugar. E ele ali do ventre daquele peixe, ele orou ao Senhor, ele se arrependeu, ele disse: Senhor, eu vou, Senhor, para onde o Senhor me mandou, agora eu vou. E sabe o que foi que aconteceu, crianças? Sabe o que foi que aconteceu? Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas lá na praia. E agora Jonas, obediente, ele foi para a cidade que Deus havia ordenado, para a cidade de Nínive. E durante 3 dias, Jonas ali passou a mensagem de Deus para aquele povo. Falou que em 40 dias, se eles não mudassem as suas atitudes, aquela cidade ia ser toda destruída. Gente, eu fico imaginando como aquele povo ficou com medo, né? Mas sabe o que foi que aconteceu? Eles creram no profeta de Deus. Eles acreditaram na palavra de Deus que o profeta estava transmitindo. E sabe o que foi que aconteceu, gente? Todo aquele povo, o rei, como fosse o presidente do Brasil, ali tinha um representante e ele proclamou que todo o povo, crianças, adultos, idosos, que proclamasse um jejum, que se arrependesse dos seus maus caminhos e que buscasse a Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Deus, ele não destruiu aquela cidade. Gente, através de um homem só pregando o evangelho, fazendo o que Deus mandou, toda a cidade foi salva. Que coisa maravilhosa quando obedecemos ao Senhor. E Jonas não ficou contente do que Deus fez, mas Deus se importou com aquele povo e eles se arrependeram e buscaram a Deus e alcançaram a sua salvação, o seu escape. Que Deus possa te abençoar, que possamos sempre ser obedientes ao nosso Deus. Como podemos ser obedientes ao nosso Deus? Lendo a sua palavra, praticando o que está na sua palavra. Assim nós seremos obedientes ao nosso Deus. E Deus se agrada quando somos obedientes. Tá? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa estar te guardando aonde tu fores. E quando Deus te mandar para algum lugar, não resista, mas vá. Porque é o melhor é obedecer a Deus. Que Deus possa te abençoar.